E se eu te dissesse que a estupidez não é simplesmente a falta de inteligência, e se ela fosse algo muito mais profundo e perigoso, uma força silenciosa, capaz de transformar mentes brilhantes em instrumentos de destruição, não por maldade, mas por descuido, por cansaço, por desistirem de pensar? E se o maior perigo para a civilização não fosse o mal deliberado, mas a passividade das pessoas comuns que aos poucos pararam de questionar? Pense nisso. Um cientista renomado, dono de títulos e prêmios, de repente começa a espalhar mentiras perigosas. Um professor bondoso passa a defender ideias que machucam. Um pai amoroso começa a tomar decisões que colocam os próprios filhos em risco. Essas pessoas não são más, são inteligentes, educadas, bem-intencionadas, mas caíram no que o teólogo Dietrich Bonhoeffer chamou de o poder da estupidez. Uma força que captura a mente humana quando ela abdica da reflexão. E o mais assustador, isso não está acontecendo com os outros, está acontecendo conosco, com gente como eu e você, com pessoas que acreditam estar fazendo o bem, mas que, sem perceber, se deixam conduzir pelo conforto de não pensar demais. O perigo da estupidez não está em quem ignora o mundo, mas em quem acredita entender tudo, porque o auto-engano é a forma mais sofisticada da cegueira. Talvez a pergunta certa não seja quem está certo, mas sim quem ainda está disposto a pensar. Continue comigo. O que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga o comportamento humano, inclusive o seu próprio. Bonhoeffer escreveu essas palavras em uma das épocas mais sombrias da história moderna, preso por se opor ao regime nazista. Ele observava algo terrível. Não eram apenas os tiranos que mantinham o mal vivo. Eram as multidões que, em silêncio, permitiam que ele crescesse. Homens e mulheres comuns que acreditavam estar fazendo o certo, enquanto fechavam os olhos para o que realmente acontecia. A estupidez, ele dizia, é diferente da maldade. Contra o mal, podemos protestar, podemos lutar, podemos desmascarar, mas contra a estupidez, não há argumento que baste, porque o estúpido, no sentido que Bonhoeffer usa, não é alguém de pouca inteligência, é alguém que parou de pensar por conta própria, alguém que trocou o senso crítico pela segurança do grupo. E é por isso que a estupidez é tão perigosa. Ela se disfarça de obediência, de fé, de patriotismo, até de amor. Ela usa palavras bonitas para justificar atrocidades. E o faz sem perceber. Vivemos tempos em que essa força se manifesta de novas formas, nas telas, nas redes, nos discursos que se espalham sem filtro e moldam opiniões como se fossem verdades absolutas. E quando uma mentira é repetida o suficiente, ela ganha a aparência do real. E quando a reflexão é abandonada, o mal não precisa mais se esconder. Ele é aplaudido. Você já se perguntou quantas vezes compartilhou uma ideia só porque todo mundo acreditava nela? Quantas vezes defendeu algo sem realmente entender por quê? Talvez a primeira forma de resistência seja essa: voltar a pensar. O despertar não começa com gritos, mas com silêncio, o silêncio de quem decide olhar para dentro. Bonhoeffer acreditava que a estupidez não nasce sozinha. Ela é cultivada. Ela floresce em tempos de caos, quando o medo domina e as pessoas buscam refúgio em líderes, ideologias ou certezas simples. Ela cresce quando pensar se torna perigoso e obedecer, a única forma de sobreviver. E talvez seja por isso que ela não possa ser curada com livros, debates ou provas, porque não é uma falha de razão, é uma rendição da vontade. É quando o ser humano entrega seu poder de escolha em troca de conforto, quando ele deixa de perguntar, isso é certo? E passa a repetir, é assim que tem que ser. Mas o curioso é que o estúpido, nesse sentido, raramente se vê como tal. Pelo contrário, ele se sente iluminado, desperto, dono da verdade.
E quanto mais convencido está, mais resistente se torna à escuta, ao diálogo, ao aprendizado. Você já percebeu isso? Pessoas que não conseguem mais ouvir, apenas reagir. Pessoas que não buscam compreender, mas vencer discussões. Talvez seja esse o sinal mais claro de que a estupidez venceu a lucidez. Bonhoeffer via nisso um tipo de possessão coletiva, uma força que se espalha em silêncio, roubando a consciência das pessoas enquanto elas acreditam estar no controle. E é por isso que o perigo é tão grande, porque ninguém acredita estar sob sua influência. Mas ainda há saída. Toda vez que alguém escolhe pensar por si, questionar o óbvio e duvidar daquilo que é popular, uma rachadura se abre nesse muro de inconsciência. E é por essas pequenas rachaduras que a luz volta a entrar. O poder da estupidez, segundo Bonhoeffer, não se impõe pela força. Ele seduz. Não precisa de gritos nem de armas, apenas de repetição. Palavras ditas muitas vezes, rostos familiares, ideias que parecem inofensivas. Até que, sem perceber, as pessoas começam a agir como se pensar fosse um fardo. E quando o pensamento se torna um fardo, a obediência parece um alívio. É mais fácil seguir o fluxo do que remar contra ele. Mais cômodo repetir o que todo mundo diz do que arriscar ser diferente. E é nesse conforto que a estupidez encontra terreno fértil. Ela não apaga a inteligência. Ela a desvia. Usa a mente para justificar o injustificável, para defender o indefensável. Transforma o raciocínio em ferramenta de auto-engano. E quanto mais inteligente a pessoa é, mais sofisticadas se tornam as desculpas que ela cria para não mudar. Vivemos tempos em que a informação está em toda parte, mas o discernimento, esse se tornou raro. Nunca fomos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão manipuláveis. Nunca falamos tanto e ouvimos tão pouco. A estupidez moderna não precisa de ignorância, precisa apenas de distração, e o mundo está cheio dela. Mas a lucidez ainda é possível. Ela começa quando alguém tem coragem de pausar o barulho, de duvidar das certezas, de se perguntar: por que acredito nisso? Por que repito isso? Talvez seja simples, mas é assim que começa a liberdade. Não com gritos, mas com perguntas. Porque pensar hoje é um ato de resistência. Bonhoeffer via tudo isso não apenas como um fenômeno político, mas como um drama espiritual. Ele acreditava que, quando o ser humano deixa de pensar, ele perde algo mais profundo do que a razão, perde a consciência moral. E sem consciência, até os gestos mais banais podem se tornar cúmplices do mal. Pense nas vezes em que alguém presenciou uma injustiça, mas ficou em silêncio, ou nas vezes em que vimos o sofrimento do outro e desviamos o olhar, não por maldade, mas por costume, porque é mais fácil acreditar que não é problema meu. É assim que a estupidez se espalha. Não com ódio, mas com indiferença. Não com violência, mas com conformismo. Ela cresce quando a empatia é substituída pela pressa e o medo de se posicionar se disfarça de neutralidade. Bonhoeffer chamava isso de a morte do espírito, quando a alma humana, cansada de lutar, começa a aceitar qualquer coisa desde que possa continuar tranquila. Mas a tranquilidade, quando nasce da omissão, é apenas uma forma mais elegante de covardia. Ainda assim há esperança, porque mesmo nas épocas mais escuras, sempre há pessoas que se recusam a se calar. Pessoas que pensam, mesmo quando o mundo inteiro as chama de loucas. Pessoas que se levantam, mesmo quando sabem que podem cair. E talvez a verdadeira sabedoria esteja justamente aí. Em continuar humano quando o resto se torna máquina, em continuar sensível quando o mundo se endurece. Talvez o primeiro passo para mudar o mundo não seja convencer ninguém, mas não deixar que o mundo mude quem você é. Há algo curioso sobre a estupidez. Ela se alimenta do orgulho.
Quanto menos uma pessoa sabe, mais certezas ela parece ter. E quanto mais presa está às suas ideias, menos disposta se torna a revisá-las. É como uma prisão invisível, onde as grades são feitas de convicções que nunca foram questionadas. E o pior é que do lado de fora parece liberdade, parece força, parece confiança. Mas na verdade é medo. Medo de admitir que talvez estivéssemos errados. E o medo disfarçado de certeza é uma das formas mais perigosas de escuridão. Bonhoeffer percebeu isso ainda jovem. Ele entendeu que a luta contra a estupidez não se vence com argumentos, mas com integridade interior. Porque o problema não é a falta de inteligência, mas a falta de coragem de encarar a verdade. E a verdade, quase sempre, começa nos lugares onde menos queremos olhar, dentro de nós. A mente que não se examina se torna vulnerável. A alma que não se questiona se endurece, e o coração que não escuta o outro se perde na própria voz. Hoje vivemos rodeados por opiniões. Todos têm algo a dizer, mas poucos têm algo a compreender. Estamos tão ocupados em provar que estamos certos, que esquecemos o propósito mais nobre do pensamento: buscar o que é real, não o que é conveniente. Talvez a sabedoria não esteja em saber mais, mas em aprender a duvidar melhor. Porque duvidar é o começo da consciência e o fim da manipulação. Hoje a estupidez não precisa mais de regimes para crescer. Ela tem algo muito mais poderoso: a distração. Vivemos cercados por telas, por vozes, por opiniões que disputam nossa atenção a cada segundo. E quanto mais distraídos estamos, mais fáceis de manipular nos tornamos. Não é preciso prender um povo quando se pode prender sua atenção. Basta alimentá-lo com estímulos constantes, pequenas doses de raiva, medo e vaidade, o suficiente para que ele nunca tenha tempo de pensar. E quando o pensamento se torna escasso, a verdade deixa de importar. O que importa é o que conforta, o que confirma, o que agrada. Bonhoeffer temia exatamente isso. Uma sociedade que não questiona, que não duvida, que não pensa, mas que acredita estar desperta. E talvez seja esse o nosso espelho hoje. Vivemos em um tempo onde todos sabem de tudo, mas poucos conhecem a si mesmos. A estupidez moderna se veste de opinião. Ela fala alto, mas não ouve. Acusa, mas não compreende. E o pior, acredita estar salvando o mundo enquanto, aos poucos, o destrói. Mas nem tudo está perdido. Ainda há pessoas que conseguem ver através do ruído, pessoas que entendem que pensar dói, mas ignorar custa mais caro. Porque a ignorância é leve, mas cobra juros pesados. E o preço, no fim, é a perda da própria humanidade. Por isso, pare por um momento, desligue o barulho, olhe ao redor, olhe para dentro. É ali que começa a resistência, no silêncio consciente de quem volta a sentir. Bonhoeffer dizia que a estupidez não é uma deficiência, mas uma condição moral. Ela acontece quando o ser humano escolhe não ser responsável. Quando ele entrega seu julgamento aos outros, a um líder, a um grupo, a uma ideia, e passa a agir como reflexo, não como consciência. E o mundo está cheio de reflexos. Pessoas que repetem frases prontas, que vivem de slogans, que reagem ao invés de responder. É um comportamento confortável, porque pensar exige esforço, e o esforço exige coragem. Mas sem essa coragem, o pensamento morre, e com ele morre também o senso de verdade. Talvez seja por isso que tantas pessoas se sintam perdidas, mesmo cercadas de informação. Elas têm acesso a tudo, mas não conseguem enxergar nada. Sabem de muitas coisas, mas compreendem muito pouco. Vivem conectadas, mas raramente estão presentes. E quando a consciência se desconecta, o vazio cresce. Um vazio que se tenta preencher com consumo, status, curtidas, distração, mas nada disso substitui o sentido. Porque o sentido não se encontra fora. Ele nasce no silêncio interior, no confronto com o que é real.
A lucidez começa quando paramos de terceirizar nossa mente. Quando percebemos que pensar é mais do que opinar, é discernir, é sentir, é questionar sem medo do desconforto. E se há algo que o mundo mais precisa hoje, é de pessoas que não se deixem adormecer pela facilidade. Pense, quantas vezes você acreditou estar livre, quando na verdade apenas seguiu o que todos seguiam? Talvez liberdade e consciência sejam a mesma coisa, e só os que pensam realmente são livres. Mas existe um preço para a lucidez, e ele é alto. Pensar com profundidade pode isolar. Questionar o que todos aceitam pode te tornar alvo. Mas o silêncio da conformidade custa ainda mais caro. Bonhoeffer chamava isso de graça custosa, o ato de permanecer fiel à verdade, mesmo quando ela dói. Não a verdade que conforta, mas a que transforma. Aquela que nos obriga a confrontar nossos próprios enganos, nossas crenças herdadas, nossas ilusões de controle. E talvez seja esse o ponto. O verdadeiro inimigo da humanidade nunca foi a ignorância, mas a covardia intelectual, a recusa de olhar para o incômodo. Quando deixamos de pensar por medo, já começamos a perder o direito de escolher. Vivemos em um tempo em que a mentira vem disfarçada de opinião e a desinformação é vendida como liberdade de expressão. Mas o verdadeiro poder não está em dizer tudo o que se quer, está em saber por que se diz o que se diz. Sem esse porquê, a fala é só ruído, e o ruído é a anestesia perfeita para a consciência. Talvez a maior forma de resistência hoje não seja gritar mais alto, mas pensar mais profundamente, recusar o automatismo, olhar para o mundo e para si com olhos limpos, mesmo que isso doa. Porque toda vez que você escolhe entender ao invés de reagir, toda vez que escolhe reflexão ao invés de impulso, você enfraquece o sistema que lucra com sua distração. E você está disposto a pagar o preço da lucidez, mesmo que ela custe o conforto? Bonhoeffer acreditava que o pensamento livre é o último bastião da dignidade humana. Quando um homem deixa de pensar por conta própria, ele já começou a morrer, mesmo que continue respirando. E essa morte silenciosa acontece todos os dias, nas pequenas concessões, nas verdades que deixamos de questionar. Nos é assim mesmo que repetimos para não incomodar. A estupidez funcional que ele descreveu não é uma falha individual, mas um sintoma coletivo. O colapso da coragem intelectual diante da conveniência. E talvez nunca tenhamos estado tão próximos desse abismo quanto agora. Vivemos na era das respostas instantâneas, dos especialistas de um clique, das certezas vendidas em vídeos de 30 segundos. Pensar virou ato de rebeldia, duvidar, um risco social. E ainda assim, é exatamente isso que precisamos fazer para continuar humanos. Bonhoeffer não lutou apenas contra um regime político. Ele lutou contra algo mais profundo, a desistência do pensamento, o conformismo disfarçado de fé, a obediência travestida de virtude, o silêncio travestido de paz. E sua mensagem atravessa o tempo como um sussurro, ou talvez um grito. Quem permanece firme quando tudo convida à rendição? Não é sobre ser o mais inteligente, é sobre ser o mais corajoso, sobre escolher o caminho mais difícil, o da verdade, num mundo que te oferece atalhos em troca da tua consciência. Porque pensar é resistir, e resistir, no fim, é o que mantém a chama da humanidade acesa. Antes de dormir hoje, questione uma certeza que você sempre teve. Não para duvidar de tudo, mas para lembrar que o pensamento é uma forma de liberdade. E liberdade, como Bonhoeffer mostrou com a própria vida, é o dom mais caro e mais precioso que o ser humano pode proteger.